palavra que vos tenho falado está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará, e o escolhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Podem tomar o nosso assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos conversar hoje, estudo aqui sobre o capítulo 15. Pois hoje não concluímos o capítulo 15. Mas se tiver outra oportunidade, nós vamos concluir. Fala sobre a videira e os seus frutos. Já vimos aqui a leitura que fizemos. Fala da videira verdadeira, fala do livrador, o viticultor, e de duas varas, uma que produz fruto e outra que não produz. Quando Jesus e seus discípulos celebraram a Páscoa, e ali ele instituiu a ceia do Senhor, e a Bíblia diz lá em Mateus 26 e 30, que ali os tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois da última ceia, Jesus e seus discípulos, eles foram ali para o Monte das Oliveiras. E naquele percurso, saindo ali do cenáculo, onde celebraram a ceia, foram ali para o Monte das Oliveiras. E na decorrer daquela caminhada, foi quando o Senhor Jesus, ele instruiu, passou para o seu discípulo, falando de João, capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17, no decorrer dessa caminhada. Foi quando ele aqui, durante esse caminho, usou a ilustração, a figura, a metáfora da videira e seus ramos, para assim mostrar o tipo de relação que deve existir entre ele e o crente, a fim de que este produza fruto. E Jesus diz aqui: eu sou a videira verdadeira. Não somos apenas unidos com Cristo para receber dele os ramos, como os ramos recebem das raízes, mas somos também membros dele, como os ramos são parte da videira. Então ele usou essa figura, como os ramos dependem da figueira para ele, da videira, para eles produzir, assim somos nós dependentes do Senhor. E vamos ver o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 22 e 23, ele diz assim: porque está escrito, aqui está, 22 e 23 de Efésios, diz assim: porque quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do campo, e vos renoveis do espírito vosso sentido. Então, aqui uma mudança que acontece quando temos o encontro com o Senhor. Ele muda totalmente. Esses ramos estão inseridos. Depois você vai ver Colossenses 1,18. Jesus Cristo é tudo para nós. É o que diz lá em Colossenses 18.
Jesus Cristo é tudo para nós. Ele mesmo diz: eu sou. O tetragrama falando que o Senhor eu sou. Aí ele diz: eu sou o pão da vida, em João 6,35. Ele diz que é a luz do mundo, de 8,12. Ele diz que é a porta do aprisco, e o mesmo João 10,9. O bom pastor, João 10,14. Ele diz que ele é a ressurreição. Ele diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E Efésios 2,20 diz que ele é a pedra principal da esquina. E Malaquias 4,2 diz ele que é o sol da justiça. E Apocalipse 5,5, leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Então é razão de dizer: eu sou. Ele é tudo isso. A figura simbólica da vinha é empregada com frequência nas páginas do Antigo Testamento, como símbolo da nação de Israel. Se Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, fica entendido que existe a videira falsa, tá? Então, olhamos para Isaías, capítulo 5. Profeta Isaías, capítulo 5. Ele diz assim: agora cantai ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. E o Senhor aqui, considerando Israel como uma vinha, aqui ele teve um preparo para essa vinha. As mudas estavam no Egito. As mudas, ela estava no Egito. E o Senhor tira essas mudas do Egito para a terra prometida, para ser plantada lá. E aqui o versículo 2 diz: e a secou. Ele fez o investimento. Ele a secou e a limpou das pedras, e a plantou de excelente vide, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Constrói um lagar que espera ter colheita, porque se não tivesse para ser colheita, não construiu um lagar. Ele esperava a expectativa de uma colheita. Ele fez todo esse trabalho. Ele secou, e aqui ele construiu um lagar, e esperava que desse uva boas, mas deu uva brava. Vamos ver aqui de Jeremias capítulo 2. Você sabe quando era boa? Jeremias capítulo 2 e o versículo 21 diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como pode tornar-te para mim uma planta degenerada de vide estranho? Mas se nós observarmos quem carrega a muda, eu carrego dela. Ele não pode levar só. O carro é protegido. No percurso de onde traz até o lugar do destino, ela precisa estar coberta, para que a planta não ferrujar. O Senhor tirou seu povo lá do Egito, mas a nuvem do Senhor vinha protegendo aquele povo do deserto para que chegasse até a terra prometida. Era regada. Quando faltava água, o Senhor fazia água jorrar da rocha para que a vide permanecesse viva até chegar no lugar do seu destino. Então ele esperava que uma expectativa dessa vinha que ele plantou, mas disse que o resultado, a muda foi boa, mas deu uva brava. E ele disse: e agora, pois, ó moradores de Jerusalém, versículo 3 de Isaías 5, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a mim. Deus mandou, quem está errado?
É a vinha ou eu? Quem errou? Quem nós dois errou? Ele diz: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenho feito? E como esperando eu que desse uvas boas e veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha, tirarei a sua serva, ou seja, tirarei a seca. Serva aqui é para seca, amigo. Eu tirarei a seca, para que sirva de pasto, e derribarei a sua parede, para que seja pisada. O que aconteceu aqui, meus amigos? O Senhor esperava um resultado positivo da nação de Israel, que viesse produzir boa uvas, viesse dar bom testemunho, viesse frutificar, mas foi ao contrário. Aí o Senhor tirou a seca. E o que aconteceu? Houve invasão da Babilônia e levou o povo para o cativeiro da Babilônia. A nação de Israel se tornou vulnerável, tirou a proteção, tirou a cerca e agora foram pisados. Israel foi destruído naquele tempo. O tempo foi destruído no período de Nabucodonosor para cumprir exatamente essa palavra que Isaías havia profetizado. Então não conseguiu essa verdadeira. Era necessário agora uma videira verdadeira para que assim pudesse ter bons frutos, para que pudesse assim vir produzir. Olhando ainda para Ezequiel capítulo 15 do profeta Ezequiel também profetizou sobre isso, sobre a nação de Israel. Capítulo 15 de Ezequiel, versículo 1 diz: e vê a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer uma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar no mandato? Aqui ele está falando, porque ele está vendo uma cerca, nem uma construção com o ramo da videira. É uma madeira que não serve para nada, e ela depende de uma estaca para a sustentabilidade dela. Ela aqui é quase que o Senhor mostrando para Ezequiel, naquela visão, o que tinha acontecido com Israel. No Salmo 80, versículo 8 e 9, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, que eu falei agora há pouco, e lançaste fora nações e plantaste, preparaste e lugar fizeste, porque apontaste as raízes e assim encheram a terra. Mas se você ler até o versículo 19, eles não produziram, não foi, tiveram resultado. E Ezequiel, que ele faz quase como um desdém, como uma zombaria, uma crítica contra o que havia acontecido com a nação de Israel. Então é necessário que viram uma videira verdadeira, sendo essa agora a figura simbólica apropriada para indicar a vide, para indicar a vida e comunicação, crescimento e frutificação, que é isso que o Senhor queria de Israel. O Senhor queria de Israel exatamente que era talvez vida, comunicação, crescimento e frutificação. O Senhor Jesus, na qualidade da vida verdadeira, é uma das declarações que ele diz: eu sou. Ou seja, ao passo que Deus Pai foi apontado como viticultor, em outra versão diz agricultor. Diz: meu Pai é o viticultor, o lavrador. Por quê? Porque foi ele, o Pai, que plantou a videira. Segundo, e ele quem corta, ou seja, que pune, que instrui, que orienta, é o Senhor. E terceiro, é ele
o aparecimento de uma videira maior que Israel, alguém maior do que a congregação judaica, que servisse como canal de vida e de comunicação com Deus, que é justamente o Messias, o Senhor Jesus. Foi preciso ele vir para restabelecer novamente esta comunhão com o Senhor. A primeira coisa, precisa produzir fruto, que é o seu quê? O Senhor, tanto na nação de Israel como a igreja do Senhor, ele quer produção. A produção de fruto é a principal responsabilidade da videira. Jesus exortou os santos a produzir muito fruto. Está aqui na leitura no versículo 8, no capítulo 15, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O propósito é frutificar, e se a deixar esse fruto permanecer. O fruto precisa permanecer. E advertiu que os ramos infrutíferos seriam arrancados, seriam cortados. Toda vara em mim que não dá fruto. Aqui, o alvo do amor e da sabedoria do viticultor, o alvo da videira, com a seiva da graça, de poder e de vida, é o fruto. O viticultor dará o ramo ao seu lugar, abençoando e exaltando, apenas para prazer de benefício próprio? Não é. Não é exatamente para enaltecer, para benefício próprio, não. O ramo existe para produzir fruto, e se o não produzir, ele será lançado, cortado e lançado fora. O segredo de muitos crentes terem vida triste, ou mesmo de estar mortos, explica-se porque estão cortados da videira. Não produzem fruto, foram, portanto, cortados e estão secos. Quando a videira dá fruto, diz que ele é o limpa para produzir fruto mais abundante. Isto é, ele a disciplina. A disciplina vem para isso. O fruto da videira são as uvas. O fruto da videira verdadeira, Cristo, são os cristãos, as almas salvas. Essas são a produção. Mas o que me chama a atenção, que fruto se espera que os ramos cristãos produzem? Que frutos são esses que o Senhor quer de nós? Primeiro, a justiça. O primeiro fruto é justiça. E aqui, esta é a qualidade de uva que o Senhor esperava da sua filha em Israel. Ou seja, conforme estava lá em Isaías capítulo 5, era exatamente esta qualidade de justiça. Não ser justiceiro, porque é uma diferença muito grande de justiça e ser justiceiro. Justiça é você ser justo, e nós não temos capacidade de, na nossa própria justiça, nós fazermos, mas é necessário que a justiça de Deus ela esteja sobre nós para que sejamos justos. É o primeiro fruto que o Senhor quer de nós, é o fruto da justiça. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 e o versículo 22. E 22. Mas agora, libertado do pecado
Hebreus, capítulo 12, e o versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o quê? Um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, aqui vem a primeira, que é exatamente o fruto da justiça. Voltamos em Efésios, capítulo 5, e o versículo 9, 5 e 9, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda o quê? Bondade, justiça e verdade. E quando olhamos para Gálatas 5, 22 e 23, ali fala das 9 virtudes do fruto do Espírito. Essas virtudes são bastante conhecidas da igreja do Senhor. Vamos elencar elas novamente. 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outra versão diz domínio próprio. Isso aqui é o primeiro fruto que o Senhor espera da sua igreja. O segundo, o fruto inclui também boas obras. O fruto inclui boas obras. Colossenses 1 e 10. Colossenses 1 e 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse fruto, ele é interessante. Sabemos que as boas obras, elas não salvam, mas o crente salvo tem boas obras. E essas boas obras que ele está falando aqui é o nosso bom testemunho, porque vai haver um crescimento diante do Senhor nosso Deus. E diante desse bom testemunho, nós vamos vidas, elas também serão alcançadas através da nossa pregação com a própria vida. Terceiro, compartilhar com os irmãos necessitados. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 15. Capítulo 15 e o versículo 28. 15 e 28 diz: assim que concluído isto, e havendo-lhe consignado de fruto, de lá, passando por vós, irei a Israel. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando daquilo que ele havia feito, a igreja macedônia havia feito para a igreja em Jerusalém. Tinha levado aqueles viveres para o sustento daqueles irmãos que estavam passando por um momento difícil. E aqui ele chamou isso de fruto que havia feito. E depois prometeu que ele passaria naquela viagem pela Espanha. Então aqui entra o cuidado, a ação social. Tem muita gente que diz: não, a igreja não vai ter a ação social, quem dá conta de cuidar do lado, não dá muito conta. Mas aqui que nós podemos fazer, façamos. Não podemos atracar a carga do governo, não. A igreja tem que ela fundou para ter essa preocupação com a ação social. E às vezes você vê alguém, você podendo ajudar e não ajudar, a Bíblia chama isso de pecado, né? Ela deixa bem claro. Então eu sou um ponte e eu não quero, porque eu não quero, eu estou obedecendo o princípio da ordem do Senhor. Então a Paulo ele deixa o exemplo o que ele estava fazendo por aquela igreja, porque a necessidade às vezes ela bate na porta. E
e ela vem sem ser convidada. São situações que nós não esperamos, mas ela chega à porta. E quando chega, tem pessoas que ficam constrangidas de depender, através de uma seca. É um momento, aquilo é momentâneo, mas é aí onde entra o amor da igreja. Que ramo é esse contínuo que eu estou produzindo e eu não tenho muita preocupação com o meu irmão? E aqui é um dos frutos que o Senhor, Ele quer de nós. O quarto, louvor a Deus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 13, e o versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessa o seu. Mas o que é isso aqui, amados? Que louvor é esse aqui? Que sacrifício é esse? É exatamente quando as coisas estão tudo ao contrário. É quando você olha para a geladeira, está parecendo um loteamento novo, só tem água e luz, né? Ou você olha, a porta está fechada, e aí você vai louvar a Deus, independente da circunstância que você está passando. Pode ter alguém ali na sua doente, enfermo, está ali doente, mas ele está louvando o Senhor. É um sacrifício de louvor dos momentos difíceis da vida. Isso é o fruto dos lábios que confessou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Porque louvar a Deus na abundância é fácil. Louvar a Deus quando o sereno está batido é fácil. Louvar a Deus quando tem saúde é fácil. Louvar a Deus com as coisas é muito bem, muito fácil. Mas na prova é o louvor que chega diante de Deus. O vizinho olha para você e não entende por que você está louvando a Deus, passando por uma situação difícil. Mas o Deus lá do céu, Ele ouve e abre as portas e derrama das suas ricas bênçãos sobre a sua igreja. Bendito seja Deus. Quinto, ganhar almas. Salomão, escrevendo Provérbios 11:30, ele diz que ganha alma. Sabe? Nós vamos aqui para João 4:36. João 4:36 diz assim: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, ou seja, se alegra. E o ganhar alma aqui não é a vez orar por ela. O ganhar é o cuidado. É o cuidado. Tanto de eu instruir, como é o cuidado de eu viver. Como é que eu vou ensinar uma coisa e viver outra? Como é que eu ganho uma pessoa para Jesus se eu vivo totalmente ao contrário? E aqui ele diz que tem galardão, tem bênção. Quem cuida, o galardão é para que aquela pessoa alcance a vida eterna e não joga fora. Vê todo maltrapilho, todo rejeitado, mas chega aqui, essa casa aqui é chamada também de estalagem, é casa de tratamento. Eu falei aqui dias atrás que é lugar de curar as feridas. Aqui é o lugar de cuidar do povo, é nessa casa, e não lança fora. E esse cuidado é até que a pessoa ela tem uma estrutura para ela caminhar com as próprias pernas. Ou seja, esse cuidado você vai ter com ele até ele se firmar. A pessoa ensinando, instruindo, tendo uma paciência, porque ninguém muda de um dia para outro. Não é hoje ela aceitou Jesus, amanhã ela tem que estar igual a nós. Isso requer
diz: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E faz me lembrar aqui de o que a preocupação de Paulo aqui era ganhar almas, não era outra coisa não, era ganhar almas, era ter almas, levar diante do Senhor. E me veio aqui na mente uma letra do hino. Não vou cantar, né? Tranquilo. Se eu cantar vai ser pela igreja, não quero ninguém estresse. Mas o hino 16: posso ter as mãos vazias, com Jesus me encontrar, nada menos. E vão-se o quê? Os dias que eu lhe posso apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia o Senhor apresentar? Agora, quando eu estou lendo esse hino aqui, essa letra ainda é foda. E o que eu estou fazendo para ganhar lá? Ou eu estou jogando fora? Não tem coisa melhor que ganhar para seu vizinho. Tem vizinho que abençoa ele para Jesus, ou você ganha ele para você, né? Você faz amizade com ele, e ele você tem a capacidade de falar mais de Jesus para ele. Principalmente quando você encontra alguém que está distanciado do outro lugar, está lá. Ninguém acompanha ele, não. Está lá vazio. Porque condição o Senhor tem nos dado, mas Ele tem dado toda condição para nós frutificarmos. Assim como Ele fez com Israel, Ele tem dado condição para nós produzirmos frutos, para nós ganhar para o reino de Deus. Pastor, eu não sei pregar, mas vim para falar que é a maior pregação que tem. Eu não posso pregar bonito e minha vida contradizer o que eu prego, mas eu posso viver a palavra do Senhor. O que mais? Qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido. Fruto é produzido. E nós vemos aqui no leitura que fizemos, capítulo 15, versículo 2, que é produzido em grande quantidade. É produzido, o versículo 8 em grande quantidade, e o versículo 16 continuamente. Não parando de produzir para o Senhor. Como se pode dar fruto? Só quando o ramo está na vida. É que ele pode dar fruto. Onde der não tem como. Tem que estar inserido na vida para produzir fruto. O ramo não é ramo por produzir fruto, mas sim dá fruto porque é ramo ligado à videira. Entenderam aqui o trocadilho? Eu sei fruto aqui, estou coração fruto, mas não dá fruto. Porque não é o fruto em si que produz o fruto, é a seiva, o tronco, quando ele está ligado, enxertado. E hoje eu assisti um filme vendo como é que ele faz aquele processo de enxerto da videira. Corta-se o tronco, aí vem um ramo encerrado ali naquele tronco. Aí eu lembrando da igreja era dessa maneira, era bravo, foi encerrado na videira verdadeira. E aqui ele precisa estar ligado. O ramo em si mesmo não pode dar. Quantos estão fazendo muitos sacrifícios, exercem muitos esforços, mas seu poder divino não dá fruto, não produz fruto. Somente se permanecer. E aqui há uma diferença muito grande entre permanecer numa casa, isto é, morar nela,
e ir lá em visita de vez em quando. Ligado com Cristo, há muito fruto, mas é necessário que esteja ligado com Cristo. Está aqui o versículo 5, o 7 e o 8. É necessário estar ligado. Quando não há comunhão com a videira, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estabelecer essa comunhão. Vamos ver o que diz 1 Epístola de João. 1 Epístola de João, capítulo 1, e o versículo 7 e 9. Mas se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é o restabelecimento da comunhão. Alguns crentes fecham os olhos ao fato de o ramo poder ser cortado, esquecendo-se de que o ramo cortado se seca. O ramo cortado ele seca e perde a vida. Toda a vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Ele atira. Isto foi o castigo que caiu sobre Israel. Vamos ver o que diz Lucas. Lucas 13, 6 ou 9, diz assim: e dizia esta palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela o quê? Fruto. Não achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Ele diz: corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Qual tem sido a tolerância de Deus para todos? Para que devemos frutificar. Senhor, no ano que vem, estou dentro do batente. E o ano passa. E aqui ele disse que esperava fruto. Ele esperava que tivesse fruto. Ele deu mais uma oportunidade. Estou estressando. Eu vou fazer aqui escavar. Vou estercar. Aí se não der fruto, pastor, o senhor amaldiçoou uma figueira porque ele foi procurar fruto dela. A aparência dela era de quem tinha fruto. Mas quando ele chegou lá, encontrou o quê? Só folha. Você encontrou as folhas. Não tinha fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira. E ela, da dizendo, já estava seca. Porque só tinha aparência de que ali é uma figura exatamente de Israel. Judas é um exemplo tocante da vara que foi cortada. Ele distanciou da figueira verdadeira. Ele afastou do Senhor. E ele foi morto. Porque distanciou. Na mesma casa de Saul, ele foi cortado. Porque se distanciou de Deus. Comprou planos que não, o Espírito não estava mais sobre ele.
versículo 7. Permanecer em mim. O segredo é permanecer no Senhor. Diz: está em mim. A palavra permanecer, ela é a chave deste capítulo. Depende da versão, você vai encontrar 12 vezes essa palavra, porque permanecer e estar tem o mesmo sentido. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Não tem como viver e frutificar se não permanecer no Senhor. Permanecer em mim. O ramo não precisa fazer esforço para ficar na videira, mas o crente deve esforçar-se para permanecer em Cristo. É um esforço de cada um de nós, para nós permanecermos em Cristo. Podemos aprender aqui uma lição muito prática de certos ramos que passou por cima da cerca e ligou-se com os espinhos. Quando o vinhadeiro notou tal ligação, ele puxou para tirar de dentro dos espinhos, mas o ramo partiu-se e lá ficou. Assim é o perigo de nos ligarmos ao mundanismo, ao sistema ou qualquer outra coisa fora de Cristo. Precisamos ter um cuidado para não misturarmos com o mundo, o mundanismo e frutar da igreja do Senhor, para que não venhamos embaraçar e venhamos deixar de frutificar para o Senhor. Aqueles ramos que permanecem em Cristo produzem muito fruto. A verdade é que sem mim nada podemos fazer, diz o Senhor Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Separado de Cristo, não posso fazer nada para melhorar a minha alma e nem a minha relação com Deus. Não tem como eu ter uma relação com Deus afastado do Senhor Jesus Cristo. Distante dele, eu não vou fazer nada pela minha alma, mas ligado em Cristo Jesus, nós temos comunhão com o Senhor, nós temos uma vida íntima com Ele. Aleluia. Muitos tentam andar sós, pensando que a sua bondade produzirá fruto se ele se apoiar no Senhor, mas somente através de Cristo somos capazes de cumprir a justiça e a verdade que o Senhor espera que nós produzimos. O Senhor quer que nós produzimos justiça e a verdade. Jesus permanece em nós através da sua palavra. Dizer: permaneceis em mim e as minhas palavras permanecer em vós. Ao versículo 7 diz: que direis tudo que quiser será feito. Aqui está o segredo: é permanecer em Cristo, não se exaltar, não querer passar na frente do Senhor, que está na dependência dele, e a palavra no nosso coração. A palavra dele precisa estar em nós. Alguns buscam divorciar Jesus do que ele diz e procuram uma relação com ele sem prestar cuidadosa atenção à palavra dele. Não, pastor, eu não gosto de palavra, não. Gosto de movimento. Movimento não sustenta ninguém. O que sustenta é palavra. O que traz comunhão com o Senhor é palavra. É a Bíblia Sagrada. É que nos aproxima do Senhor. Eles dependem de sentimentos, de emoções e de experiências. Mas de fato Jesus mora em nós somente até o ponto que a sua palavra e seus ensinamentos permanecem em nós. Ele só estará na nossa vida
enquanto a sua palavra permanecer em nós. Aqui não é com sentimento, com emoção, não. É a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu vou parar por aqui. Se eu tiver outra terça-feira de travesseiro, nós vamos continuar no capítulo 15 de julho. Tá? Por que eu digo isso? Porque nós estamos indo para a convenção. Porque na convenção sabe se rola. Tá? Deus é que sabe, que está controlando toda a situação. Se tiver voltar, terça-feira que vem, nós vamos continuar aqui no capítulo 15. Quantos vão vir? Tem alguém que vai vir? Oh, glória a Deus.